tarde. Estamos hoje aqui, nossa primeira conversa da mostra Histórias do Brasil Profundo, Cinema Contemporâneo no Norte e Centro-Oeste. A gente vai conversar com o Robson Fonseca e o Sérgio Andrade. Eu sou o Gustavo Sorans, fui o curador da mostra e estarei aqui participando das conversas e dos debates que virão nessa semana. Vou fazer uma rápida apresentação dos nossos convidados e aí vou encaminhar uma questão para cada um deles e a gente conversa na sequência e quem estiver acompanhando, se tiver vontade de participar, fazer alguma questão, pode fazer isso pelo chat, a gente está ao vivo no Facebook da mostra. Como vocês devem saber, a programação abriu hoje, vai até o dia 30 de março, e os filmes estão disponíveis por 48 horas na plataforma Insight TV. O Robson Fonseca é publicitário, diretor, roteirista e ilustrador, atua no mercado audiovisual, criando e realizando conteúdos multimídia há mais de 20 anos como roteirista e diretor de documentários, ficções, videoclipes e séries. Atualmente trabalha no projeto de graphic novel 1977, antes da Operação Prato. Robson, bem-vindo, boa tarde. Obrigado. O Sérgio Andrade, nascido em Manaus, é diretor, roteirista e produtor, participou de produções de TV e cinema na Amazônia, entre elas Diários de Motocicleta, de Walter Salles, e A Festa da Menina Morta, de Matheus Nachergali. Seus curtas e longas receberam diversos prêmios, com participação em grandes festivais internacionais. A Terra Negra dos Cauã, selecionado para o Festival do Rio e na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, é seu terceiro longa-metragem. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, tudo bem? O Robson é de Belém? Sim, o Robson de Belém, isso. O Robson de Belém, tá certo. O Robson é diretor do curta-metragem. Legal, gente. Obrigado a vocês por terem topado fazer essa conversa aqui. Os filmes de vocês estão disponíveis, né, pelas próximas 48 horas. O Robson, ele é o diretor do curta-metragem Raimundo Quintela, Caçador de Vira-Porco, e o Sérgio Andrade é o diretor do longa A Terra Negra dos Cauã. Para a gente começar essa conversa aqui, eu vou encaminhar então uma questão. Vou fazer primeiro para o Robson, o Robson fala um pouco, e depois, Sérgio, eu mando uma questão para você, e depois a gente vê se vem alguma questão do público e se a gente pode aproximar as respostas e vai batendo um papo aí, tá legal? Ok. Então, Robson, o curta, né, o Raimundo Quintela, Caçador de Vira-Porco, é interessante porque me chama a atenção que ele toca num elemento muito que eu acho que tem muito potencial, que é explorar esse imaginário popular amazônico, né, essa mitologia popular amazônica, digamos assim, né, que conta a história desse caçador, dessa entidade, digamos assim, né, folclórica, mítica, que é o Vira-Porco, né. Claro que o Brasil, em geral, tem esse folclore super rico, e na Amazônia a gente tem entidades, digamos, folclóricas assim, ainda não tão conhecidas do público em geral, né? Acho que tem um manancial de histórias aí muito interessante que você explora no curta, né? E é bom que se registre que o curta é anterior a essa série da Netflix, que trouxe isso à tona também, né? Explorar o imaginário folclórico brasileiro em histórias, né, narrativas e tudo mais. Então eu queria que você contasse um pouco como é que surgiu a proposta do curta, como é que você vê esse manancial de histórias, e eu acho que você está até roteirizando outras histórias que têm a ver um pouco com isso. Conta um pouco esse processo do curta e como é que você vê essa dimensão desse tipo de trabalho. Olá, boa tarde a todos que estão acompanhando. Boa tarde, Sérgio, Gustavo. Assim, essas histórias, assim, elas acompanham a gente aqui que vive nessa região, né, no norte do Pará e aqui na Amazônia. Belém é uma cidade, apesar de ser uma cidade, uma metrópole urbana e tal, com todos esses problemas que a urbanidade traz, mas ela tem muito esse lado místico, né? A gente tem muito isso. Então, isso acompanha a gente desde de criança, com as histórias contadas pelos nossos pais. Minha mãe contava muita história. A gente viaja aqui
o interior tem muito esse lado místico também, e é cheio de histórias. Para onde a gente vai, para onde a gente aponta, sempre tem uma história, como eles gostam de contar, uma história de visagem, uma história de encantado, uma história de lenda amazônica. Então, a gente tem, isso aqui é muito rico, e nesse sentido, assim, vamos dizer que não só do cinema, do audiovisual, até da artes sequenciais em geral, vamos dizer, do quadrinho, a gente não explora isso, né? Claro que tem um monte de motivo para não ser explorado. Tem muita gente querendo fazer, tem muita gente querendo produzir. A gente sabe que aqui a gente tem problemas estruturais muito grandes em relação a esse tipo de trabalho, né? Então, o curta já foi assim, uma realização muito grande assim, para a gente, para a nossa produção, e conseguir fazer o curta foi uma vitória, porque a gente conseguiu mostrar que a embalagem, né, dessas histórias não precisa ser aquela coisa sempre, vamos dizer, mais clássica assim, de contar essas histórias, que são através da oralidade. A gente pode embalar ela para um público mais pop, né, que curte a cultura pop, o público que hoje a gente chama de nerd, geek e tal, essa galera mais... Então, a ideia do filme era pegar essas histórias que a gente aprende e a gente escuta, né, na infância, e embalar desse jeito. E aí eu tive a ideia de criar esse personagem, eu chamo de anti-herói, né, que é o Raimundo Quintela, o Caçador de Vira-Porco. E o engraçado é que o Caçador de Vira-Porco, né, no personagem dentro desse universo dele, ele é um apelido meio pejorativo, que ele não gosta muito, porque ele chama de Caçador de Vira-Porco, mas ele não é só isso, ele é muito mais. Ele é um cara que consegue transitar entre o mundo dos encantados, das visagens, dos seres encantados, e no mundo dos vivos. E ele tem outro nome? Raimundo Quintela. Não, é só esse mesmo, Raimundo Quintela. E tem o parceiro dele que faz o contraponto, que é o Nairton, né? Que é o cara que é o cético, que ele não está muito aí para aquilo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo eu acho que ele é o olhar da pessoa, do que vem de fora, né? Do que vem de fora. Bom, é mais ou menos isso, deixar o Sérgio também participar aí. Uhum. Legal. É um documentário, Robson? Como? É um documentário ou é ficção? Não, é ficção, é um curta de ficção. É um curta de ficção, tem 15 minutos. É um curta de ficção que conta, vamos dizer, que conta uma das aventuras do Raimundo Quintela, que é o Caçador de Vira-Porco. É uma dupla, o Nairton, que é o motorista dele, e o Raimundo Quintela, que ele é um cara que vamos dizer, que resolve problemas sobrenaturais na Amazônia. E é inspirado também nas minhas referências de quadrinho, né? Constantine, enfim, tem muita coisa assim, muitas referências. Quer dizer, um personagem realista numa história naturalista. Isso, exatamente. Legal. É isso. E aí, para a gente colocar o Sérgio, como você falou, Sérgio, no seu filme, no A Terra Negra dos Kawa, eu vejo que quase como se fosse, digamos, o outro lado da moeda, assim, porque você constrói uma história usando, digamos, elementos de gêneros narrativos, né, como a ficção científica, se quiser, a fantasia, e constrói essa história num ambiente já muito cifrado, né? Quer dizer, vai falar disso na Amazônia, com indígenas e tal. Como eu acho que... né? E aí, então, é um pouco o inverso, né? Mas tem a ver com a mesma questão. Explorar um ambiente natural, um panorama visual já cifrado por uma série de coisas que já vem, né? Quando você diz, é Amazônia e tem índio, então a galera já vai imaginar tal coisa. Aí você vai e joga elementos ali para criar uma história. Então, conta um pouco como é que foi esse processo de fazer esse tipo de aposta, né? Quer dizer, usar uma história que traz elementos de gêneros narrativos que têm seus próprios códigos, digamos assim, mas inseri-los num ambiente novo, com personagens novos, digamos, né? Bom, eu sempre fui um aficionado por ficção científica.
meu filme preferido é 2001, Odisseia no Espaço. Eu sempre tive um amor muito grande por ficção científica. Me levava muito ao cinema, né? Então, minha vida como cinéfilo começou assistindo ficção científica. A Terra Negra do Skull é meu terceiro longa, e ele fecha mais ou menos uma trilogia que tem essa aproximação com o mundo indígena. Mas a questão da Terra Preta dos Índios, né, que é o nome mais, digamos, prolixo dessa terra, é a Terra Preta dos Índios, né? Essa questão da Terra Preta sempre esteve muito próxima de mim, sempre me impressionou muito, eu sempre fui muito impressionado com isso. Tenho amigos cientistas que trabalham no INPA, né, no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e eu sempre conversei com eles sobre isso. Tem um, inclusive, que é o Venceslau, que trabalhava no INPA e agora trabalha na Embrapa, aqui no Rio de Janeiro. E eu estou no Rio de Janeiro, sou de Manaus, moro em Manaus, mas estou no Rio de Janeiro porque eu estou fazendo uma produção aqui, um filme aqui. Mas, então, o Venceslau, que é cientista, que é engenheiro agrônomo também, ele me falou profundamente do que é a Terra Preta dos Índios. Ela é uma terra antrópica, quer dizer, é uma terra que foi preparada pelo homem, ou seja, as etnias indígenas que viveram ali naquela região, que é a calha do Rio Solimões, né? E essas pessoas alimentavam essa terra com nutrientes, enterravam seus entes queridos ali, seus mortos, né? E ela foi enriquecendo, ela foi ficando uma terra rica, principalmente em carbono, porque ela é bem preta, né? E ela foi ficando... É uma extensa área de terra que a gente sabe que o solo da Amazônia não é rico. O solo da Amazônia é um solo pobre, né? Mas essa terra, ela é extremamente fértil, ela é extremamente rica, exatamente por causa dessa ação antrópica ao longo dos anos dessas etnias indígenas que ali depositavam os seus, enfim, vários detritos, enterravam seus mortos, etc. e tal, e faziam plantações ali também. Isso me impressionou muito. Então, eu juntei essas duas paixões, esse assunto da Terra Preta e a ficção científica, né? Porque é um assunto que envolve cientistas. Inclusive, próximo ao Acre, existem formações que são vistas de cima nessas áreas de Terra Preta que formam desenhos no solo, né? Então, tudo muito impressionante. E eu acho que traduz a realidade da Amazônia mesmo, o imaginário da Amazônia, que tem coisas palpáveis e que dão retorno, que dão resultado, mas que parecem coisas fantásticas, coisas sobrenaturais, né? Então, eu falei que é o místico, né? Como? Que é o místico que a gente tem aqui na Amazônia, né? Sim. Que a gente quer traduzir através das histórias isso, né? Isso, o que você está falando do teu filme é muito louco, que é uma coisa que a gente sabe que é palpável, mas ao mesmo tempo é sobrenatural. E a Terra Negra do Skull é uma ficção muito forte, ela é totalmente ficção. Até os Kawa não existem, essa etnia não existe. Eu criei uma etnia, fiz e coloquei aqueles índios lá, para convidar o público a entrar na terra deles, a entrar no sítio deles, né, que tem tem Terra Preta, para mostrarem essa força sobrenatural, essa força sensorial, né, telúrica, que é muito forte na Amazônia. E isso permeia o filme todo, né? Essa força que cativa, né, pelo natural, pelo telúrico, né? Então, Terra Preta dos Índios, Terra Negra dos Índios, é isso. É um longa-metragem que fala de um sítio que pertence a um grupo indígena, né? E que cultiva essa terra poderosa, essa terra extremamente fértil para a agricultura, como também para transmutação, para o sobrenatural, para uma experiência sensorial, né? Legal.
Antes de voltar para o Robson, para um outro ponto, eu vou colocar mais uma questão aqui, Sérgio. Você já mencionou, né, que tem esse teu filme fecha uma trilogia onde você atuou em colaboração com indígenas, né, que vivem aqui na região periférica de Manaus. E eu queria... É um problema do meu lugar de fala, é terrível, eu sou indígena. Mas o que eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu acho que é realmente interessante que se trava um processo de colaboração com eles, né? E que vai, talvez, e aí você pode falar, se aprofundando conforme os filmes vão chegando, né? Porque, por exemplo, esse filme é praticamente todo ele falado em tucano, né? Se eu não me engano. Eles são tarianos, né? O tariano é um braço da etnia tucana, né? Mas eles falam tucano. E daí, por exemplo, e os atores são alguns, é um núcleo familiar, né? Que é a família do seu Severiano, né? Então, conta um pouco como é que, porque desde os seus curtas ou de alguns curtas anteriores, você já tinha se aproximado e foi estreitando essa colaboração com eles, né? E eles vão se tornando atores nesse processo com você. E aí, então, desenvolve um pouco essa ideia de como que se dá esse processo de colaboração, porque, por exemplo, você roteiriza e aí eles vão falar em tucano, como é que se dá de modo criativo também a participação deles? Conta um pouco esse processo para a gente. Olha, para começar, é uma amizade muito querida que nós temos, sabe? Eu com a família do Severiano, com os tarianos. A gente se gosta muito, tem uma relação... Eles agora estão morando em São Paulo, mas mesmo assim a gente continua ligados, a gente continua observando uns aos outros, né? E primeiro que tudo, é um clima de muita amizade, de muito compartilhamento, de muita conversa, né? O que vocês acham disso? Eles são muito consultados, eles são muito... Mas eu escrevo o roteiro todo em português, tá? E no lugar onde vai ser eu não falo tucano, não sei nada de tucano, mas algum lugar onde vai ser a fala em tucano, eu escrevo em português e faço uma observação, né? Que aquele trecho será falado em tucano. Então, eles são completamente os donos dessa tradução, dessa versão para o tucano, né? Eles realizam isso, né? Então, apesar de ser uma relação profissional, onde há pagamento de uma remuneração e tudo mais, a gente tem uma amizade que nos deixa muito à vontade, sabe? E isso já está consolidado, assim. Legal. Que ótimo. Aí eu vou passar para o Robson novamente para puxar um ponto que ele já mencionou também, que é esse interesse numa cultura pop contemporânea, né, e trazer essa mitologia desse imaginário popular para dialogar com essa cultura contemporânea mais pop. Acho que isso está bem visível no teu filme mesmo, né? E ao mesmo tempo não é só uma cultura pop, digamos, transnacional, mas é uma cultura pop amazônica também, né? A coisa da música, do visual e tal. O que é legal de afirmar uma identidade moderna amazônica, né? Contemporânea também e tal, né? Você pode talvez falar um pouco desse interesse, como é que isso vai se dando ali nos processos da direção de arte, do figurino, da música, como é que eu vejo que tem uma cultura efervescente, né, urbana, amazônica urbana, ao mesmo tempo, por ser amazônica, né, ligada ao rio, ligada à floresta, enfim. Isso, né? Tem essa relação muito forte com a natureza, com o que a gente tem de natureza, né? E tentando fazer esse entrelaçamento, né, com essa cultura pop global, vamos dizer assim, com a cultura de rua, a cultura que mistura cultura hip hop com o que a gente tem aqui, que vamos dizer que é a música de periferia, que é o techno melody. Então, assim, tudo isso tem... A gente, às vezes, quer fazer uma coisa e também tem aquele medo de estar exagerando
na dose, né? Então, a gente procurou ter esse cuidado, mas, ao mesmo tempo, a gente queria imprimir, eu queria imprimir no filme essa identidade amazônica mesmo, sem cair naquela coisa do regionalismo mais comum, mas tentar trazer isso para uma visão estética mais contemporânea, vamos dizer assim, uma visão estética mais pop, mas sem perder a identidade, mantendo as texturas que a gente acha legal. Então, a gente tem isso no figurino. O figurino, a gente procurou trabalhar uma estética, como eram os dois personagens principais, né, o Raimundo Quintela, então ele tem aquele visual do chapéu de palha, a jaquetona e tal. A gente quis manter o equilíbrio entre o visual mais regional e o visual desse anti-herói mais sombrio. E tem o Nairton, que é aquele cara coloridão e tal, que ele representa esse cara que gosta de uma festa de aparelhagem aqui na nossa região, gosta de curtir um technomelody. Ele é motorista, né? Ele é o motorista de um táxi que só tem um cliente, que é o Raimundo Quintela. Então, ele só trabalha para ele. O carro dele... Isso se quando for o longa, a gente vai poder mostrar mais esse universo. Mas tem o carro dele que é todo dressado com esses bibelôs, penduricalhos. Ele mesmo é um cara que anda com aquela roupa colorida. A atriz que faz a versão jovem lá da Bruxa, da Matinta, ela é uma cantora que a Nayane, né? Agora esqueci o nome da atriz, Nana Reis, desculpa. A Nana Reis, ela é cantora, compositora, formada em música e trabalha com percussão, trabalha com carimbó, tem uma carreira legal aqui. A outra atriz que a gente escolheu para fazer o contraponto, que é a versão mais velha dela, que é a Natal Silva, é uma atriz que tem uma carreira bem legal aqui no teatro, já fez alguns longas para o cinema nacional. Então, eu quis fazer esse contraponto. O próprio ator que faz o Nairton, né, que é o Francisco Gaspar, que é um ator que tem uma carreira bem consolidada, já fez séries da Netflix, já fez longas assim, premiados, já ganhou Kikito. Então, a gente quis misturar. E ele, inclusive, é paraense, né? Ele tem uma carreira em São Paulo e tal, legal, e é paraense. A gente quis colocar fazer toda essa misturada, né, amazônica dentro do curta, sem eu acho que sem perder a mão, porque também é aquela coisa, né, quando bota muito tempero, muita coisa, às vezes perde a mão. Mas é mais ou menos isso, assim. Legal. E você menciona aí, quando vier o longa, você tem um projeto de desenvolver essa história num longa-metragem? Sim, a gente já está desenvolvendo, eu já estou desenvolvendo o roteiro, né? É aquela coisa, vai aparecendo um monte de projeto. Agora a pandemia, falando da pandemia, né, a gente teve toda essa parada aí, esse entrave o nosso setor foi o primeiro a parar, né? Está todo mundo parado até agora. A gente tinha, agora com a Lei Aldir Blanc, que deu uma força também para o setor cultural muito grande, São Aldir Blanc, a gente estava começando a trabalhar, mas também teve que parar, e é isso mesmo, a gente tem que parar mesmo, esperar todo esse a Aldir Blanc está tendo que parar, porque ela está sendo feita no pior momento também, né? Exatamente. E é sempre aquela coisa, a gente é sempre os últimos a serem ouvidos, enfim, mas aí com essa coisa da Aldir Blanc e com a história da paralisação, eu desenho desde muito tempo, eu desenhava já, eu voltei a desenhar e produzir em quadrinho. E agora, provavelmente, a gente vai ter uma versão do Raimundo Quintela em quadrinho, uma série, né, de histórias em quadrinho. Pode virar desenho animado também, não?
Eu acho que da partir daí pode virar qualquer coisa que a gente, porque eu acho que o quadrinho ele já é esse primeiro passo, né, para uma animação, claro. E isso eu via conversando com os amigos que trabalham comigo, né, na produção, que seria uma animação muito legal, uma animação para uma faixa mais adulta, assim, seria, eu acho que daria rock. Tem potencial para esse tipo de estratégia transmídia, né? De produtos que vão gerando novos produtos, isso é bem legal mesmo. Tem muito agora potencial aí. Agora na pandemia eu tô produzindo um graphic novel, uma revista, uma história em quadrinhos, de um material que eu tinha guardado há muito tempo, que era aquele projeto para série e tal, que a gente estava esperando nos editais para escrever, mas com a pandemia, nada rolou com a pandemia, com o governo, com tudo, tudo paralisado. E aí eu resolvi transformar isso numa revista em quadrinho para dar vazão a esse material, né? Para dar vazão ao trabalho também. Uhum. Legal. Agora, voltando ao Sérgio, mais ou menos nesse mesmo elemento aí que eu comecei esse ponto com o Robson, Sérgio, no teu filme tem uma visualidade também bem característica, né? Porque você lança a mão de certas estratégias, assim, de usar, digamos, recursos de baixa tecnologia, né, na sua encenação, e fazer daquilo um elemento para uma invenção, né? Quer dizer, usar o que é precário, em princípio, para ser a força motriz de uma invenção que vem dali. Isso se associa com aquela questão inicial, né? A ideia de subverter o olhar mais de clichê sobre aquele lugar. A Amazônia já evoca uma série de coisas, e aí aquilo já foi subvertido. E, além disso, você vai trabalhar nessa chave de tecnologias precárias, que são a força da invenção de uma outra coisa, né? Conta um pouco, e é legal que o filme passa em certos cenários que estão aqui em Manaus, né, de lugares abandonados, né, que o tempo está tomando conta de volta, a floresta está tomando conta. Então, conta um pouco esse processo de pensar e encontrar esses lugares. O meu interesse grande ao conceber esse universo estético do filme, né, estético e conceitual também, fala muito desse limiar que nós vivemos da Zona Franca de Manaus, do polo industrial de Manaus, né? Tudo que você fala que é baixa tecnologia lá são destroços que sobraram da Zona Franca de Manaus e que são apropriados, que a gente se apropria deles para construir esse ambiente de ficção científica mesmo, né? Uhum. E também é curioso notar que dos meus 3 longas, ele é o que mais usa os atores, vou usar essa palavra, mas os atores brancos, né, os atores mais conhecidos, mais famosos, mais globais, né? Ele tem três atores, quer dizer, tem um elenco mais voltado para outra realidade, né? Assim, uma realidade mais Globo, mais Rio de Janeiro, mais fora de Manaus. Então, é um filme que flerta com esses limiar, com esse limiar, né? O limiar dos destroços industriais e o limiar da atuação branca também, se misturando com a atuação indígena, né? Então, é uma fronteira que eu cheguei e que parece ser o melhor fechamento para essa trilogia que foi elaborada, né? Uhum. E isso me deixa muito feliz, porque Manaus é um paraíso para você conceber, enfim, um dinamismo estético, sabe? Porque tem essa coisa da Amazônia profunda mesmo, né? Tem o lendário, tem o imaginário, e tem também esse espectro tecnológico da Zona Franca, né, do progresso, da Transamazônica, permeando tudo isso. Então, o filme ele fica nesse limiar. Legal isso que você fala, né, que ainda que seja um filme com convenções de gêneros narrativos bem
específicos, né, que a gente consegue identificar, como você já falou, a ficção científica, o filme mais fantástico, ele tem esse subtexto que é muito forte de um comentário sobre a Amazônia, né? É legal isso, que ainda que seja um filme, digamos, que pode ser colocado num domínio de gênero narrativo, ele é um filme que comenta esse lugar, né? Ele faz um comentário sobre esse lugar, sobre a Amazônia, sobre Manaus especificamente, né? Então ele tem essa leitura crítica, e tem um interesse antropológico forte também. Eu acho que o interesse antropológico está ali presente, né? A gente vê, quer dizer, havia ali uma civilização que nos legou essa terra, né? E um novo mundo está cuidando dessa terra. É extremamente antropológico, é extremamente até arqueológico o filme, assim. Eu acho. Legal. Eu acho que permite justamente pensar a invenção que surge desses destroços, né? O que a gente pode criar com isso que impuseram para esse lugar, né? Para essas pessoas que estão ali, né? Nesse sentido, assim, né? Tem um comentário antropológico de pensar essa cultura que vem daquilo ali, né? Sim, e aí, Sérgio, para a gente fazer mais uma questão e caminhar para você, depois a gente vai para o Robson, queria que você falasse um pouco, eu sei que o filme ainda vai circular, está circulando aí para festivais, né? Mas conta um pouco da recepção do filme, aonde ele já circulou, ele passou em festivais grandes, como o Festival do Rio, a Mostra de São Paulo, né, se eu não me engano. Esteve num festival agora na Itália, de Salerno, que é um festival, um dos mais antigos do mundo. Eu achei até interessante que os velhinhos todos adorando o filme, adoravam. E eu acho que uma coisa que eu notei de recepção é que dos meus 3 longas, ele é o que mais provoca risos, é o que mais provoca risadas, assim, e eu acho isso lindo, eu acho isso incrível. Para mim, ele é um filme de humor, até, que tem um humor muito forte, não diria uma comédia, mas ele é uma ficção científica bem humorada, sabe? E é incrível a potência da atuação indígena propiciando isso, sabe? Assim, e essas reações são universais. O cara lá na Itália viu no filme algo muito histriônico, muito bem-humorado, e o cara em São Paulo, quando a gente apresentou na Mostra de São Paulo, as pessoas riam muito, inclusive a plateia estava cheia de pessoas mais célebres, assim, atores, convidados e tal, e riam muito e adoraram. Quer dizer, as pessoas ficam achando curioso que tem na Amazônia esse tipo de humor, que a Amazônia pode trazer esse tipo de humor também. Entendi. Você chegou a receber algum comentário do tipo, mas eu esperava um filme assim, sendo da Amazônia, que fosse mais por esse caminho, aí eu vou ver o filme, ele subverte as coisas. Você tem uma lembrança de alguma coisa mais ou menos assim? Esse tipo de comentário já vem desde os meus outros filmes, dos meus filmes anteriores. O Antes o Tempo Não Acabava, por exemplo, que narra a história de um indígena gay, né? Você está profanando a mitologia indígena, né? Colocando um índio gay. Então, a Amazônia não tem isso. A Amazônia não tem isso. A Amazônia tem tudo, né? A gente tem um universo multifacetado aqui que precisa ser descoberto. A gente tem um imaginário. No próprio imaginário das lendas indígenas, a figura da homossexualidade já está presente. Quer dizer, nós temos um universo multifacetado aqui que nos oferece várias histórias, né? E eu comentar, Robson? De que você está traindo uma concepção muito caricatural da Amazônia, na verdade. Esse comentário, né, Sérgio, que quando não é verdade. E quando a gente tem muito essa abordagem, né, do produtor, do realizador
que vê de fora, o que vem de fora, se esperar um tipo de produto, né, do realizador que é daqui, e muitas vezes ele se surpreende do que é apresentado, né? Acho que na maioria das vezes do que é apresentado daqui para lá. E eles geralmente procuram uma coisa, né? Aqui os clichês amazônicos, né? Eles querem, assim, a gente tá apagado a isso, né? Vocês têm que produzir os clichês amazônicos. E a gente sempre está procurando fugir disso, né, de alguma forma. As pessoas ficam obedecendo essa visão muito estereotipada, né? E acham que se assustam, né? Como é que pode um índio gay que fica com meninos e meninas na periferia de Manaus e é índio? Por que ele saiu da aldeia dele? Acham que indígena só está dentro da aldeia lá, né? Então tem várias más interpretações da Amazônia. Acho que a Amazônia é muito mal interpretada, né? Muito. Tem muita incompreensão, né? Então, esses comentários assim, de que eu traía a ideia superior de Amazônia, sempre eu encontro isso. Assim. E eu adoro, isso é bom, adoro tocar o dedo na ferida. Isso é ótimo. Isso é ótimo. E, Robson, fala um pouco da recepção do curta por aí, que também já circulou por alguns festivais. O que você pode contar um pouco aí? Assim, foi surpreendente também para mim, muito além do que eu imaginava. A gente já participou de um bocado de festival. O filme ganhou melhor curta no Cine Fantasy em 2019. Ganhamos ator coadjuvante e direção de arte no Marion na Tela. E em outros festivais, participamos de uma porrada de festival. O que é legal que a gente escreveu, fomos selecionados a maioria, e agora a gente está recebendo convite, né, do filme participar, como a gente recebeu agora. E foi uma recepção assim incrível, tanto de crítica e de festivais, quanto de público. Assim, eu sempre que o filme participa de algum festival, eu recebo algum feedback de alguém que viu, que esse filme tem que virar um longa, tem que virar uma série para Netflix, para Prime, não sei o quê. E isso é legal, porque incentiva a gente tá querendo buscar, né, esses caminhos aí de continuar produzindo esse produto. Porque, assim, não que seja o produto, o Raimundo Quintela seja o mais legal, eu acho que eu vá conseguir fazer um longa, eu acho que no meu trabalho eu procuro, como o Sérgio, traduzir e mostrar que a Amazônia é muito mais do que a gente está acostumado a ver os produtores, realizadores audiovisuais de fora mostrar, né? Que sempre a gente, quando eu frequentava muito o circuito de festivais, que a gente entra naquela fase de ver, né? De ter uma fase que a gente assiste muito as pessoas, e a gente está aprendendo, e uma eu fase sempre boa, ótima, uma fase muito boa. Mas eu sempre, quando eu ia ver um filme, um documentário de um realizador de fora sobre a Amazônia, era o lugar comum, né? O problema do desmatamento, o problema da grilagem, que é importante, que a gente sabe que existe, mas assim, a gente sabe como é que o problema que funciona, que estão matando os índios e não sei o que lá. Esse tipo de coisa. Então, a gente sabe que a abordagem não é bem por aí, o Sérgio sabe muito bem como é, e eu tenho um amigo que é realizador, que trabalha também com indígenas há muito tempo, que é o Luiz Arnaldo Campos. Eu adoro o trabalho dele, inclusive, aprendi muito com ele. Trabalhei em alguns documentários, e ele também tem essa história de usar, de trabalhar com os indígenas para fazer ficção. Ele fez até uma série agora não, algum tempo atrás, com atores, com indígenas como atores, e a série se passava, enfim, e é muito legal. E eu busco no trabalho fazer esse contraponto, de mostrar que a gente tem a Amazônia, mas a gente consegue ser também universal nas nossas histórias.
Uhum. Mais ou menos É o isso. Diários da Tribo, né? Isso. Baseado no livro da Bettine Glynn, né? Legal. Isso. A gente tem mais 20 minutos. Eu acho que a gente pode, se vocês quiserem comentar, porque eu acho que filmes como o de vocês, né, são exemplos de como o cinema feito no Amazonas, feito no Pará, avançou em termos de narrativa, né, elementos simbólicos de contar essas histórias e tal, e não ficar atrelado apenas a essa expectativa de ser um filme que se depara diretamente com a realidade, que faz o documentário que registra a tragédia que está acontecendo naquele instante e tal, mas são filmes que imaginam esse lugar, né, imaginam histórias a partir desse lugar, né, e esse lance de inventar mundos a partir dessa experiência sociocultural e desse lugar em particular e tal, e mostrar que há um imaginário muito interessante a ser ali explorado e gerar produto audiovisual, gerar cinema, né? Que desafios vocês imaginam que o Amazonas, o Pará, enfim, esses cinemas que são relativamente jovens, no sentido de que nos anos mais recentes, né, na última década e meia, que a gente conseguiu avançar, pessoas conseguiram financiar seus filmes, os filmes circularam, né? Uma história relativamente recente. Que desafios daqui para frente a gente deve encontrar para que mais histórias dessas aconteçam, né, com mais possibilidades de chegar a públicos maiores e tal? Podiam comentar alguma coisa assim? Bom, eu acho que o desafio maior de sempre, e que agora eu acho que unificou muito, por exemplo, porque o Sudeste Maravilha não tinha tantos problemas de financiamento de seus filmes, né? Tinha mais acesso a editais. Aí depois a gente viu que as outras regiões estavam conseguindo acessar os editais e financiar seus filmes e custear seus Nordeste, por filmes. exemplo. E Nordeste, por agora exemplo, né? tudo. Agora todo mundo está com dificuldade, né? Tanto o Sudeste quanto nós da região Norte estamos com dificuldades. Então, eu acho que o grande desafio mesmo para todo mundo é reverter esse quadro que já chegou a um patamar que era satisfatório, né, para todo mundo na época do PT mesmo, vou falar, e com os editais do Ministério da Cultura, Até na extinto. época do Temer. Quer dizer, a gente e a própria Ancine, que estava estruturada de uma forma competente, de uma forma generosa, e etc. O que deu isso? Deu nessa paralisação geral, né, numa desvalorização da nossa atividade, né, sempre dizendo que artista é vagabundo. Então, eu acho que o grande desafio agora para a gente é reverter esse quadro, tornar ele o que ele estava sendo e foi interrompido por isso, né? Eu acho que o grande desafio se unificou agora, não é só da gente lá do Norte, não, é de todo mundo. Mas eu acho que o grande desafio no Norte, pelo menos mais para o Amazonas, eu acho que o Pará já até deu maiores passos nisso, é a questão da formação também. Eu acho que lá no Amazonas a gente precisa incentivar maior formação no audiovisual, né, na área do audiovisual. Eu acho que aqui a gente já deu realmente os passos bons nessa questão de formação, mas o que é legal é que tem uma galera que está buscando isso aqui. Tem um grupo, né, que busca fomentar esse tipo de coisa, de formação. E eu acho que também que a gente está tudo no mesmo barco, assim, no mesmo barco, não, no mesmo rio, né, Sérgio? Então, tanto o Sudeste quanto o Norte, o Nordeste, agora está tudo nivelado igual. Era isso mesmo, a gente tinha a gente começou a sonhar mais alto, né, quando a Ancine começou a chegar aqui na região. O Raimundo Quintela é um exemplo disso, assim, foi o primeiro edital pelo Ministério da Cultura e no governo Temer.
E dizer, até o governo Temer tinha ainda fomento, né? E aí, depois disso, paralisou tudo, assim, foi toda desmontada. Então, acho que o desafio, a partir daí agora, é reestruturar a imagem e as fundações, né, desse audiovisual, as fundações desse fomento, porque estava tudo indo muito bem, obrigado, com os problemas que sempre teve, então a gente sempre brigou, mas nada parecido com o absurdo que a gente vem vivendo, e ainda mais agora com a pandemia, né? Mas vai chegar a vacina, a gente vai passar dessa fase, esse governo vai passar, e então a gente tem que, a partir daí, refletir como a gente vai agora lidar com esse tipo de coisa, porque a gente viu que o que acontece é muito frágil, né? A política pública estava toda estruturada ali da Ancine, se desmontou como um castelo de areia, porque o que eu percebia que faltou realmente uma Mas uma tem base. Um monstro lá de fora derrubando o castelo também, viu? Sim, claro, com certeza. Mas é isso que eu falo, a gente como a gente conseguir se proteger desse tipo de ataque, sabe? Desse tipo de se solidificar nesse tipo de situação. Para a gente é mais difícil ainda, né? Que aqui no Norte a gente já tem essa dificuldade imensa de produzir. Eu espero que esses momentos voltem e que a gente aqui no Norte, que eu sempre falo assim, que no Sudeste, na época das vacas gordas, o Sudeste tem a possibilidade de errar. E a gente vê, né, a possibilidade de errar na mão, no produto, num filme que se propõe, numa comédia, enfim. Em vários produtos a gente vê que lá pelo Sudeste eles têm a possibilidade de errar. Aqui a gente nunca teve essa possibilidade de errar, de fazer, sabe? Até o erro já virava um acerto, né? O erro já era um acerto. O erro já é um acerto. Então é isso, a gente quer a possibilidade de produzir, de fazer, de dizer, quero fazer um longa, mas porque, tá lá do Norte, não sei se vai. Não, a gente quer ter a possibilidade de errar também, porque eu acho que é aí que se constrói e que se consolida as coisas, as nossas narrativas, as nossas histórias, assim que a gente vai construindo. Eu acho que a própria ideia da mostra, né, tá baseada nisso, assim, né, são a região norte e a região centro-oeste, duas regiões relativamente pouco mostradas no cinema brasileiro, digamos assim, né? Claro que nós estamos com um probleminha técnico aí, algum problema de transmissão. Não, aqui tá ok para mim. Aqui tá ok para mim. Bom, não sei. Acho que são uma série de variáveis, né? O sinal de cada um, e tanto na emissão quanto na recepção. O pessoal está dizendo aqui que está tudo ok. Acho que a gente já está perto do final também. Mas o que eu ia dizer é um pouco isso tudo que vocês disseram, concordo plenamente, né? Fala. Você está ouvindo, Gustavo? Eu tô te ouvindo. Eu tô ouvindo. Eu acho que talvez seja um problema na sua recepção aí, Sérgio. Sérgio acho que caiu. Ele deve ter tido um problema lá no sinal de recepção dele. Bom, eu vou continuar aqui, que o pessoal do apoio técnico está dizendo que está tudo ok na geração, né? Então, as pessoas que estão nos seguindo devem estar conseguindo acompanhar. Aqui está ok também. Legal. O que eu ia dizer é um pouco isso tudo do que vocês disseram, concordo plenamente, e ecoando um pouco a sua fala, Robson, parece que a gente deu 2 passos, assim, como região, né, fazendo cinema, e já foi tudo interrompido, né, voltar para trás. Mas a própria ideia da mostra... eu acho que era a minha conexão estava ruim. Eu acho que foi um problema seu aí de conexão, mas o que eu estava dizendo, Sérgio, nesses poucos instantes que você ficou sem conexão, eu diria o seguinte, até a ideia da mostra em si
é de reunir esses filmes recentes dessas regiões, Norte e Centro-Oeste, e que são exemplos de como a novidade em termos de cinematografia nacional vem dessas regiões, né? Porque a gente já tem uma realidade diferente no Nordeste brasileiro já há bastante tempo, né? Que superou alguns desses déficits que a gente citou aqui, né? Formação, circulação das pessoas, financiamento e tal. Enquanto que, especialmente no Norte e no Centro-Oeste também, isso é muito mais recente, né? E essa leva de filmes, que é pequena, mas que é uma amostra muito, acho que cabal, de como há muita novidade vindo dali, né? E há muito potencial vindo dali, né? Então, se a gente conquistar... E ainda tem um potencial enorme aí para ser explorado, eu acho. Exatamente. Tanto em termos urbanos, por exemplo, em Manaus, quanto na questão mesmo amazônica, né? Da floresta. E tem, eu acho, também essa uma questão que falta, né? É a gente transitar. O Sérgio transitar no nosso universo, nas nossas locações, e eu transitar, porque é tão perto e tão longe ao mesmo tempo, né? Então, falta isso, essa interação. Eu adoro Belém, queria muito ir ser exibido mais em Belém, assim. Eu acho que os dois se juntam e formam uma história muito bonita, assim, sabe? Falta interlocução, né? Eu também acho. A gente se conhece pouco. Os problemas são tão semelhantes, as condições são tão semelhantes, mas a gente se conhece e dialoga bem pouco. É verdade. Né? Em geral, né? Em todos os estados, né? Interage pouco. Bom, gente, a gente tem mais alguns minutos. Eu não sei se vocês querem uma fala final, querem convidar o pessoal para assistir os filmes de vocês que estão aí disponíveis nas plataformas, né? Façam um convite aí para o público. Os filmes estão por 48 horas disponíveis, né? Então agora deixo com vocês. É assim, non-stop mesmo, é? Como? Eles estão 48 horas disponíveis, né? E ficam non-stop, assim. Eu acho que a pessoa interessada vai acessar a plataforma do Ensaiei TV e ela está disponível durante 48 horas para assistir em qualquer momento. Tá. Então, Robson, só para organizar as coisas, Robson, como a gente abriu falando com você pode fazer um convite, falar um pouco do teu filme, e na sequência o Sérgio faz o convite, fala um pouco do filme dele para a gente encaminhar essa fala aqui para o final. Por favor. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, e acho importantíssimo esse tipo de encontro, né? Mesmo que seja assim, virtualmente, é importante porque a gente se conhece e a gente acaba descobrindo que tem os mesmos problemas e as mesmas ideias e o mesmo poder criativo assim, nessa região. Obrigado e convido a todos para assistir Raimundo Quintela, o Caçador de Vira-Porco, meu curta, que conta uma história de suspense, terror e um pouco de comédia. Obrigado, valeu. Valeu. Eu também, por tudo que foi falado aqui e pela enorme preciosidade dessa mostra, né, que traz, como o Gustavo falou, que traz essa criatividade que nós temos aqui, e que mostra o quanto ainda temos a falar sobre o Brasil, né, e que o Brasil não conhece. Então, eu quero agradecer o convite para exibir o filme A Terra Negra dos Cauã e também para ter essa conversa que a gente está tendo agora. E quero convidar a todos para assistirem A Terra Negra dos Cauã, que está passando em 48 horas, começando hoje, né? E na plataforma do Histórias de um Brasil Profundo. Muito obrigado por tudo e espero que longa vida para essa mostra, que ano que vem novos títulos cheguem a nós, que títulos ainda não conhecidos dessas duas regiões. Muito obrigado, é isso. Então é isso, A Terra Negra dos Cauã, esse filme bem-humorado, essa ficção científica indígena bem-humorada, acho que vocês vão se divertir com ela. Vou assistir hoje.
Legal, então eu quero agradecer o Robson Fonseca, o Sérgio Andrade, por terem topado fazer esse bate-papo aqui. Convidar todo mundo aí que está acompanhando essa conversa a seguir as redes sociais da Mostra, onde vocês vão encontrar informações sobre os outros filmes e as outras conversas que vão acontecer. Teremos conversas diárias aqui nas redes sociais, com realizadores que estão com filmes na mostra. Além das conversas com os realizadores, teremos também alguns debates com convidados, críticos, pesquisadores, observadores dos cinemas do Norte e do Centro-Oeste, que vão ajudar também a gente a desenvolver esses temas que nos interessam, né? Quais são os desafios para os cinemas dessas regiões, quais são as perspectivas, o processo histórico de conquistas. Acho que são conversas bem interessantes. Vocês podem conhecer o nome dos participantes nas redes sociais e seguir com a gente durante essa semana. Então, Sérgio, Robson, mais uma vez, obrigado. Passo, então, aí, acho que o vídeo para o pessoal da técnica. Valeu, gente. Até mais. Valeu, obrigado. Obrigado.